A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? O culto tem o nome de culto fé, porque a proposta do culto é a gente lapidar a nossa vida espiritual, né? A gente fazer com que essa noite que nós passamos aqui nas quartas-feiras possa servir de uma reestruturação de pensamentos e também de fé. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de eu trazer essa palavra aqui, acho que o Mateus já vai colocar aqui para mim na tela. Eu quero trazer uma série de mensagens com o mesmo tema, só que com tópicos diferentes. Todas as vezes que eu for ministrar, eu vou ministrar o mesmo tema com os tópicos diferentes, né? Hoje eu vou falar sobre um tópico, então eu quero fazer uma série de palavras, como Deus quer que a gente o sirva. Capítulo 1 hoje, próxima ministração minha, eu não sei, eu não estou lembrando quando é que vai ser, mas sempre eu vou estar ministrando sempre desse tema aqui, até eu concluir algumas coisas. Como Deus quer que nós venhamos servir a Ele. Desde que eu comecei a pregar a palavra, eu sempre preguei a palavra de Deus de forma radical. Eu não dou conta de pregar a palavra se não for de forma radical. Não for de forma radical. Então, até na época que nós pregávamos fora, minha esposa e eu saímos para pregar, sempre nas igrejas eu pregava de forma radical. E eu nunca mudei. Agora com a igreja nas mãos como pastor da igreja, isso ficou mais nítido porque eu posso ensinar, né? Na igreja que eu sou pastor, eu posso ensinar. Na igreja dos outros eu não podia ensinar tanto, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre fui radical para pregar algumas coisas. Isso aqui é uma verdade que eu quero falar para vocês aqui no início desse primeiro dia, dessa série de mensagens que eu vou trazer. A outra coisa é que muitos de nós, isso aqui estou na introdução, depois eu vou entrar aqui no que eu vou falar nesse dia de hoje. Muitos de nós estamos servindo a Deus de qualquer forma. E isso é ruim para o futuro. Eu quero que vocês ouçam bem isso aqui. É uma coisa que eu quero pautar aqui antes de eu começar a palavra. Muitos de nós estamos servindo a Deus de forma, de qualquer jeito, né? De qualquer forma. E isso é ruim para o futuro nosso. Isso é ruim para o nosso futuro. Você e eu precisamos saber a forma correta de servir a Deus, para agradar a Deus, tá? Para agradar a Deus e por fim, não perder o prêmio descrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, versículo 25. Vocês sabem que todos que correm no estádio correm para ganhar um prêmio, correm de tal modo até que alcance o prêmio. Só que o prêmio que eles vão ganhar no estádio, diz a palavra aqui no 24, 25, é um prêmio corruptível, um prêmio que fica aqui, um prêmio que o ladrão pode roubar. É isso que o texto está dizendo, tá? Aí no final do texto, que é o 25, vai dizer, nós fazemos, ou seja, nós corremos para ganhar um prêmio, uma coroa que dura para sempre. Então, o que eu disse para vocês? Muitos de nós estamos servindo a Deus de qualquer forma e isso não é bom para o futuro. Eu e você precisamos saber a forma correta de servir a Deus. Servir a Deus. Para agradar a Deus e no final das contas a gente ganhar o prêmio descrito em 1 Coríntios. O que eu pautei aqui? Uma empresa, você precisa trabalhar para você agradar o patrão.
Em casa, o filho precisa seguir as normas do pai para agradar os pais. No casamento, os dois precisam entrar em acordo para agradar um ao outro. Um ao outro. Uma empresa precisa criar programas de venda de forma que o cliente fique satisfeito. Por que no reino de Deus nós não vamos fazer do jeito que Deus quer? Todo lugar precisa ser feito do jeito que a pessoa que comanda quer. Vocês concordam comigo ou não? Todo lugar precisa ser feito da forma que a pessoa que comanda o lugar quer que seja feito. No reino de Deus não pode ser diferente, gente. No reino de Deus, nós precisamos servir a Deus da forma que Ele quer. Não é da forma que a gente pensa ou que a gente leu na Bíblia e concebeu da nossa forma. É da forma que Deus quer. Então, eu vou começar uma série de mensagens, como eu disse para vocês, falando sobre esse tema, como Deus quer que a gente o sirva. Capítulo 1, hoje é o primeiro. Na outra mensagem que eu vou ministrar, não sei que dia é, eu vou falar uma outra coisa sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema, né? A minha esposa e eu, como somos os pastores da igreja, todas as vezes que nós pegar a palavra para ministrar aqui na igreja, a gente sempre vai ministrar corrigindo vocês. E eu e a minha esposa temos a autoridade para corrigir vocês. E nós temos a propriedade para corrigir vocês. Porque nós, além de nós sermos os pastores da igreja, Deus chamou a gente para isso. Então, quando eu e ela pegar para pregar é diferente dos outros. Os outros podem até trazer uma palavra de correção, mas nunca será do jeito dos pastores da igreja. Porque os pastores da igreja, você ouve uma palavra de correção dele, você não vai sair do culto com raiva deles, porque eles são os pais da igreja. Eles são os pastores, eles é o comando da igreja. Você não vai sair de uma palavra como essa de hoje aqui, que hoje o negócio vai lavar aqui, irmãos. Eu estou falando logo para você, vai lavar mesmo. Então você não vai sair de uma palavra que eu estou ministrando com raiva de mim, porque eu sou o seu pai espiritual. Você pode até sair de repente, né? Também não pode. Uma palavra que o Serginho pregar dura, uma palavra que a Evelyn pregar dura. Eles não são os pastores da igreja. Se bem que vocês não podem sair porque estão pregando a Bíblia, né? Estou só dando uma ideia para vocês. Então, todas as vezes que minha esposa e eu pegarmos o microfone da igreja para pregar, a gente sempre vai pregar como o pai espiritual de vocês. A gente nunca vai pregar como um pregador itinerante, que vem e tal, faz aquela algazarra e vai embora. A gente prega como o pastor da igreja porque a gente quer ver a igreja melhor e quer que o ministério caminhe de forma leve. Porque fica pesado, irmãos. Quem está na frente sabe. Fica pesado você conduzir uma igreja com gente desobediente dentro dela. É muito pesado, você não tem noção, é dessaboroso, você não dorme. Pastor não dorme direito quando tem gente desobediente, desobedecendo o tempo todo. Não dorme, eu estou falando de você com conhecimento de causa. Não dorme direito, dorme pensando, acorda pensando. Ele é consumido por isso, ele é consumido. Então não fica leve. Então o pastor da igreja, ele tem que conversar com os seus filhos espirituais de forma diferente dos pregadores que pregam. Então sempre vai ser assim. Toda vez que o pastor vai pregar, pode falar assim, é assim mesmo. É a pastora que vai pregar. Mas não tem como fugir dessa realidade. Essa é uma outra verdade da palavra de hoje. Aí, o ponto que eu quero pontuar aqui, em como Deus quer que a gente o sirva, no capítulo 1 dessa série de mensagens que eu vou ministrar aqui na igreja, é que Deus quer que a gente sirva Ele com humildade. Esse é o primeiro ponto. Então vou falar sobre humildade hoje. A série de mensagens que eu vou ministrar vai falar sobre humildade, né? Eu preparei um texto para dizer para você aquilo que eu li lá no finalzinho daquelas expressões que eu usei. Na empresa tem que obedecer para agradar o patrão. No casamento, os dois entram em acordo para agradar ambos, né? Aí, o texto de Efésios 6:5 vai dizer: servos, obedeçam aos seus patrões. Aí eu achei lindo esse texto, porque olha, escute isso aqui. Servos, obedeçam aos seus patrões terrenos. Significa que tem um patrão celestial.
Por isso que o texto vai dizer, obedeça os seus patrões terrenos. Para que falar para obedecer patrões terrenos se não existe um outro patrão? Não precisava falar o patrão terreno. Era só falar, servos, obedeçam os seus patrões. Porque não existe outro patrão, então não precisa falar, obedeça os patrões terrenos. Quando coloca o terreno, significa que existe um celestial também. Então, já entra na sua cabeça hoje que Deus é o seu patrão. Deus é o nosso patrão. Então o texto vai dizer, servos, obedeçam aos seus patrões terrenos com respeito e temor. Aí olha o texto fazendo a alegoria de novo ao patrão celestial. Com sinceridade de coração, como a Cristo. Dizendo, podia mudar essa expressão, como a Cristo, como ao patrão celestial. Obedeça aos patrões terrenos, como ao patrão celestial. Então, da mesma forma que você obedece o seu patrão dentro da empresa que você trabalha, para você agradar ele, para ele não te mandar embora, você tem que obedecer a Deus, que é o seu patrão terreno, para ele também não te mandar embora. Essa é a grande verdade. E o primeiro ponto da minha série de mensagens sobre como Deus quer que a gente o sirva é a humildade, é a forma como Deus quer que a gente sirva Ele. Como Deus quer que a gente sirva. Olha só Mateus 23:11. Evangelho de Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo. Olha o texto, eu vou ler de novo. O maior entre vocês deverá ser servo. Aí, preste bem atenção. Deixa eu só voltar aqui antes aqui. Pastor, Deus não manda ninguém embora não. Lembre-se de Lúcifer, que Deus mandou ele embora. E ele era anjo. Ele era anjo. E Deus mandou ele embora. Por causa da desobediência dele que não cessava. Por causa do orgulho, por causa da soberba, da prepotência. Então, Deus manda embora sim. Agora, preste bem atenção nisso. O maior entre vocês deve ser servo. Eu estou falando de humildade hoje. O que a gente vê hoje muito no meio da igreja? Um monte de gente orgulhosa. Tem um monte de gente orgulhosa e arrogante que não abre mão disso para servir a Deus. É como se a pessoa falasse para você assim, ó, se for para mim abrir mão do meu orgulho, então eu não quero servir a Deus. É lógico que a pessoa não vai falar que ela é orgulhosa, não vai falar que ela é arrogante. Ninguém fala, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Mas é como se ela estivesse dizendo, se for para mim abrir mão da minha arrogância, então eu não quero servir a Deus. Porque tem um monte de gente orgulhosa e arrogante dentro do reino de Deus, servindo a Deus, que não abre mão disso para servir a Deus. Eles querem servir a Deus desse jeito. Agora, o que eu entendo, e você precisa entender também, e eu preciso entender? Se nós servimos a Deus, a oportunidade quem dá é Deus. Se eu prego aqui no altar, a oportunidade quem me dá é Deus, irmão. Se nós estamos sendo salvos, Cristo é quem nos salva. Cristo é quem nos salva. Eu estou falando, isso aqui, tudo que eu falei, essas três coisas aqui, tem a ver com humildade. Se você tem a oportunidade de servir, quem dá essa oportunidade é Deus. Se você prega, se você canta, se você faz qualquer outra coisa no reino de Deus, quem te dá essa oportunidade é Deus. Não tem que ficar arrogante, não tem que ficar soberbo por causa da posição, por causa do dom, por causa do talento. Se nós estamos sendo salvos, é Cristo quem nos salva. O que nós vemos hoje? Se é da Deus é amor, esse aí é crente, porque é da Deus é amor. Não é assim que de vez em quando a gente vê por aí? Se é da Deus é amor, esse aí é crente. É da Sayona? É crente. Se é da Assembleia, esse aí sabe Bíblia. É da Assembleia de Deus, ele sabe Bíblia demais. É o que nós vemos hoje, né? Se tem a saia nas pernas, essa aí sim é santa. Se usa um anel de teologia, esse aí sim é mestre na palavra. Ó. É isso?
Se tem revelações, esse sim é espiritual. Se tem revelação, esse é espiritual. Pode procurar ele, que ele é espiritual. É isso que a gente vê hoje muito ainda, irmãos. A pessoa mais espiritual, ela deveria ser a que mais viesse a servir. A mais espiritual tinha que ser a que mais servisse. Você é espiritual a ponto de servir muito. Você é espiritual a ponto de se render ao serviço de Deus. Mas infelizmente, as que se julgam mais espiritual são as que mais estão servindo para nada. Você pega um monte de gente espiritual demais da conta, não serve para nada. Só serve para falar mal dos outros, porque ela tem uma capa de santidade e uma língua grande. Serve para nada. É espiritual demais, você chama para trabalhar na igreja, ela não quer trabalhar na obra, porque o negócio dela é orar no monte. O negócio dela é orar com o povo no final do culto. Ela não serve. Vem lavar as cadeiras da igreja comigo, irmã espiritual. Ela não serve. Ela não serve. Ela não serve. Vem para a vigília. Se não for ela que for pregar, ou se não for ela que for dirigir a vigília, ou se não for ela que for cantar, se não for nada, não vem. Mas é espiritual demais. Então, as pessoas que você vê aí, muito espiritual aí, muitas vezes não está servindo para nada na obra de Deus. E aí eu pontuo uma coisa aqui, sabe aonde você mais vai encontrar pessoas desobedientes? No meio das que se julga santa demais. Onde você vê gente se julgando santa demais, lá no meio tem gente desobediente. Você vê santarrão demais, tem desobediência no meio. Pode pegar, eu estou falando com conhecimento de causa. É conhecimento de causa, porque são 12 anos, 13 anos nós estamos na frente da igreja. Muito espiritual ao extremo, mais do que você, mais do que todo mundo, mais do que o pastor. Vê anjo, vê demônios, vê tudo, sabe? Vê revelação, vai em presídio, ora em monte, fogo cai, não passa batom, não usa brinco, é santa demais da conta. No meio tem desobediência. Pode procurar, se você não vai achar. Tem desobediência. Então a humildade em servir a Deus nos mostra que nós precisamos reconhecer. Você é humilde, você vê que você precisa reconhecer, que precisa submeter. Você é humilde, você tem que submeter para dizer que é humilde. A humildade dá à pessoa a porta de submissão. Você se submete, você ama, você dá honra porque você é humilde. Porque pessoas humildes, ela dá honra, ela não quer somente ser honrada, ela dá honra. Então, a humildade, ela vai mostrar isso. A pessoa é reconhecedora, ela é submissa, ela é amorosa. A humildade traz a pessoa que sempre dá honra. Ela obedece, ela gosta de ouvir. O humilde gosta de ouvir demais, irmão. Você quer ver pessoa que gosta de ouvir muito? É pessoa humilde. Aliás, o humilde, ele gosta mais de ouvir do que falar. Se você pegar uma pessoa que gosta muito de ouvir, ela é humilde. Tem isso também. Não se exalta. Vive uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Está aqui, ó. Como que Deus quer que a gente o sirva? Está aqui o tema, né? Como que Deus quer que a gente o sirva? Com humildade. Esse é o tema dessa primeira série da minha mensagem. Humildade. Você tem que servir a Deus com humildade. Ele quer que você serve a Ele com humildade. A má notícia que muitas vezes nós temos é que as pessoas que se portam sem humildade, essa é a má notícia, não vai entrar no céu. Quem se porta sem humildade não vai entrar no céu, irmãos. Não entra. Olha só, bem-aventurados, Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa terra por herança aqui é o céu. Está falando exatamente do céu. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Então só vai entrar no céu gente humilde. E eu estou pontuando aqui, eu ainda não cheguei no caldo grosso não. Pastor, isso aí eu aguento aqui na cadeira. Espera aí que você vai ver o que Deus quer falar conosco aqui, porque ele me machucou hoje, Deus. Então eu quero hoje trazer, não quero levar nada para casa e tem que dar tempo. Cadê o tempo aqui? Tem que dar tempo.
31, meu Deus. Vamos lá. Então, a má notícia é que os não humildes não vão entrar no céu. Se não conseguimos nos livrar da nossa arrogância para servir a Deus, nós estamos perdendo tempo na igreja. Se eu e você não nos livrarmos da nossa arrogância para servir a Deus, nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Pode ir embora. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Nós precisamos reconhecer se queremos mudar e continuar, ou permanecer desobedecendo e sair. Nós temos que reconhecer. O que você quer? Não, eu quero continuar desobedecendo, pastor. Então, pede para sair. Porque para continuar desobedecendo não vai dar em nada. Você não vai ganhar nada. Agora, se você quiser mudar, aí eu tenho uma palavra para você, continua. Porque vai dar para você continuar. Porque é uma perda de tempo, irmãos. A pessoa está na igreja desobedecendo. É uma perda de tempo. E aí, escute aqui, quem me ouve, a pessoa só vai perceber isso no futuro. É o final que vai dar a notícia para ela, a má notícia. A má notícia vem no final. Tem essa implicação. Essa implicação só vem no final. E aí é a hora que eu e você precisamos atentar para isso. Atentar para quê, pastor? Mudar e continuar? Ou permanecer desobedecendo e sair? Sair. A falta de humildade não está somente quando nós pisamos no irmão. Irmão pisa em todo mundo. Isso não é só aí que é a falta de humildade. A falta de humildade não está só quando nós não reconhecemos o trabalho do outro. A pessoa faz um trabalho lindo e você não reconhece, não é só isso que significa que você não é humilde. A falta de humildade, tem muita gente que age sem humildade de forma sorrateira. E agora é que entra. Você agora vai se classificar como humilde ou não. Porque tem gente que age sem humildade sorrateiramente, que às vezes nem ele está percebendo. Sorrateiro. A falta de humildade de muitas pessoas por aí. Que até a própria pessoa acha que não tem nada a ver. Muitos até chegam a dizer que nasceu assim. Ninguém nasce arrogante. Se torna. O bebezinho de colo não é arrogante. Ele vai se tornar na criação e convivência. Ninguém nasce do ventre arrogante. Ele se torna arrogante. Por isso que tem chances de deixar. Porque se você adquiriu arrogância, então não tem jeito de você deixar ela. Da mesma forma que ela entrou, ela tem que sair. Alguém te ensinou errado? Você se tornou um arrogante? Se tornou um prepotente, um submisso, um desobediente, um não humilde? Agora é a hora de você ouvir o pastor, que ele vai conseguir, se você der ouvido, arrancar a arrogância do seu coração. A palavra vai arrancar a arrogância do seu coração. Mas só que aí, eu falei algo aqui, para você adquirir algo mal é rapidão. Para você largar isso, meu Deus do céu. Rápido. Para você largar isso é uma dificuldade. Por exemplo, vou trazer uma coisa aqui que é tão... Irmãos, ajuda a obra. Seja um dizimista da obra. Ajuda a gente, por favor. Ajuda a obra. Todo culto eu falo, todo culto a pastora fala, todo culto o Serginho fala, todo culto tem um pregador falando sobre o dízimo. Aí, você com muito custo, você passa a ser um dizimista da igreja. Só que para você largar de ser um dizimista da igreja, não precisa falar nada. Você acha que precisa falar assim, irmão, para de ser dizimista. Não precisa. É só dar um vento contrário, uma palavra entrar no seu ouvido, você assistir alguma coisa no YouTube, você já deixa de ser dizimista. Vê o pastor com um carro novo, deixa de ser dizimista. Agora, para você ser, aqui Por quê? Porque para o mal entrar é fácil, para ele sair é difícil. Mas se você der ouvido, é fácil de arrancar. Agora preste atenção nisso aqui. Algumas coisas que também são classificadas como falta de humildade. Olha só. Quando ouvimos uma chamada de superiores e desprezamos ela. Você ouve uma chamada de superiores e você despreza a chamada. Como que é você ouvir a chamada de um superior seu?
superior. Estou colocando aqui, tá? Superior. E você desprezar a chamada de um superior, você está agindo com falta de humildade. Está vendo onde é que a humildade pega muita gente? Viu que é sorrateiro? Como que você ouve a chamada de um superior seu e você não dá nenhuma importância, não atende, não vai, ou não fala alguma coisa a respeito da chamada? Falta de humildade, porque a humildade vai fazer você ouvir a chamada do seu superior e falar assim, vou colocar aqui no nosso âmbito, porque nós estamos falando aqui no nosso âmbito. Pastor, estou muito gripado, eu estou contendo aqui para mim não correr o risco de passar gripe para ninguém na igreja. Então hoje eu não vou poder estar no culto. Mas a pessoa não é humilde, o que ela faz? Falta de humildade. Olha só a sorrateira humildade, a sorrateira arrogância, a sorrateira prepotência. Agora presta atenção. Escute isso aqui. Segundo, quando podemos fazer algo e não fazemos. Quando você pode fazer alguma coisa e você não faz, você está agindo com falta de humildade. Porque você tem habilidade, você tem capacidade, você pode. Gente, é uma coisa tão incrível. Você poder fazer uma coisa e você não fazer. A Bíblia diz que você peca. Você peca. Você peca quando você pode fazer algo e você não faz. Todas as vezes que você pode fazer alguma coisa que você não faz, você e eu, nós temos que pedir perdão na hora. Deus me perdoa, acabei de pecar. Podia fazer, mas não fiz. Sorrateira, falta de humildade, você poder fazer e não fazer. Olha outra falta de humildade que às vezes é sorrateira. Quando sabemos do certo e do errado, mas mesmo assim a gente opta pelo errado. Falta de humildade, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Por que você não faz o certo, que isso aqui vai dar melhor no final? Mas a falta de humildade faz a gente fazer a coisa errada. Por que falta de humildade, pastor? Porque a pessoa, ela não é humilde o suficiente para dizer, não, isso aqui está errado, eu não vou fazer. Ela quer, vou pagar para ver. Quem manda de mim não é o pastor, quem manda de mim não é meu pai. Já tenho 18 anos, já não sei o quê. Então, essa falta de humildade faz você ver o errado e o certo, mas mesmo assim fazer o errado, gente. Olha, em quarto lugar, uma coisa que também é muito sorrateira. Quando não queremos pregar para alguém, porque a gente define que a pessoa não merece. Sabe quem agiu assim na Bíblia? Jonas. Jonas agiu com essa falta de humildade. Ele olha para a cidade e ele não queria ir lá pregar, porque ele julgou que eles não mereciam, que eles era muito ruim. Então, quando você olha para a pessoa e você julga, não vou falar nada, não vou pregar, não vou chamar para pregar, ele não merece. Não merece, você está agindo com falta de humildade. Você não é humilde. Quinto lugar, sorrateiro às vezes. Quando vemos os outros orar e achamos que nós não precisamos de orar. Isso aqui é falta de humildade, gente. Como que você vê a igreja orando e você julga que você não precisa também orar junto com eles? Cadê a humildade? Você dizer assim, eu preciso orar também. Não é só o pastor que tem que orar, não é só a pastora que tem que orar, não é só os pregadores que tem que orar, eu tenho que orar também. Cadê a humildade para reconhecer isso? Isso é sorrateiro, porque você pode falar, não pastor, mas não tem nada a ver não. Tem a ver, porque a humildade vai te mostrar que você precisa orar. A humildade vai te mostrar que você precisa reunir com a igreja. Isso é humildade. Isso é humildade. Então tá aqui, ó, é sorrateiro. Tá? É bem sorrateiro o negócio. Olha outra coisa sorrateira que faz parte da não humildade. Quando lemos pouco ou nada a palavra, você tem uma Bíblia na mão, dentro do celular, você não lê nada, ou você lê pouco demais. Vamos a um teste. Olha só, teste de humildade quanto à leitura da palavra. Quanto tempo você medita na palavra por semana? Por semana. Quanto tempo você medita na Bíblia Sagrada por semana? A semana tem 7 dias. Por semana, quantas vezes? Não fala. Se você me falar que você lê a Bíblia por semana 3 vezes, você não é humilde. Porque a semana tem 7 dias. Você está lendo menos possível.
Se você falar para mim que você lê a Bíblia 4 vezes na semana, você está começando a entrar no caminho da humildade. Porque agora você avançou a metade da semana lendo a Bíblia. É mais da metade, né? Porque a semana tem 7 dias, então 3 dias e meio, né? 3 dias e meio. Se você falar que lê 4 dias, então você está, né? Daí para frente, você está caminhando para se tornar humilde. Agora, se você lê todo dia um pouco deste pão diário que eu e você temos nas mãos, e ainda pratica o que você leu, você é humilde. Se você lê a Bíblia todo dia e pratica ela, o que você está lendo, você é humilde. Você é humilde. O suficiente para agradar a Deus. Não é para agradar o pastor. Não quero saber se você está lendo a Bíblia. Eu só estou te ensinando que é bom para a sua fé. Sabe, eu estou lendo. Eu estou lendo. Mas qual que é a verdade? Você quer agradar a Deus? Você quer servir a Deus de forma a agradar a Ele? Você tem que ler a palavra dele todo dia e seguir ela. Você tem que seguir ela, não é só ler também. Então, você vai se portar como uma pessoa humilde quando você lê e se dobra a leitura. Opa, tem que fazer isso aqui. Nossa, eu estou errando aqui. Mas não é só aquele negócio, eu estou errando aqui, fica nesse negócio, eu estou errando aqui. Não, eu tenho que melhorar. Ai, meu Deus do céu. Tem crente que é desse jeito. Ai, tem que melhorar nesse negócio. Ai. E fica isso, rolando. A falta de humildade não deixa ele ler e começar a praticar. Porque você ler já tem que começar amanhã. Você lê o que aqui hoje? Amanhã você já começa a pôr em prática. Não é, ai meu Deus do céu. Não é assim. Então, agora, a grande verdade é que se você quer servir a Deus para agradar a Deus, com sua humildade, então você tem que fazer isso, né? Agora, por quê? Porque tem humildade que não agrada a Deus, e Deus não está interessado nela. Tem gente que se acha humilde, gente. Eu sou humilde. Só que tem humildade que não agrada a Deus. Eu estou falando de humildade que agrada a Deus. Porque você pode ser uma pessoa humilde para reconhecer uma pessoa superior a você, na sociedade, dentro da empresa que você trabalha, na sua casa. Você é humilde da casa, você é o mais humilde da casa. Mas só que quando parte para a fé em Deus, em relação à palavra, servir a Deus, você é arrogante, prepotente, desobediente. Você não segue nada da Bíblia. E Deus está falando aqui essa noite comigo e com você no primeiro dia da nossa série dessa mensagem, que é a humildade que agrada a Ele. Não é a humildade que agrada o seu parente, que agrada alguém que está dizendo, nossa, como ele é humilde, meu Deus. Porque tem muita gente que agrada um do outro, né? Ai, como ela é humilde. Porque você fica, nossa, apaixonado com essa humildade. Ai, meu Deus do céu. Queria morar com ele dentro da casa dele, tão humilde que ele é. Eu estou falando da humildade que agrada a Deus. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Então, a grande verdade é essa. Em 7º lugar, o que é talvez uma não humildade sorrateira? Quando não fazemos parte dos trabalhos da igreja, mesmo podendo. Eu não quero pecar contra ninguém aqui, tá? Talvez você não venha num culto porque você está doente. Talvez você não venha num culto porque você está trabalhando. Agora preste atenção. Quando é que você se porta desobediente, arrogante, prepotente, egoísta? Quando você pode trabalhar, pode fazer parte dos trabalhos, mas você faz questão de não fazer. Pensa numa falta de humildade é essa. Você não faz mesmo você podendo. É aquele negócio de você estar em casa com o pé para cima, no sofá da sua televisão, e tem um culto rolando na igreja que te cobre, e você não vem. Você não é humilde. Você não é humilde. Os humildes, eles se portam, faz parte do meio, esse meio me cobre. Eu melhorei demais nessa igreja, pastor. Você melhorou demais. Nossa, pastor, meu casamento. Ai, pastor, você sabe, rapaz, eu era um mentiroso ao quadrado. Rapaz, hoje eu sou um verdadeiro. Então, você tem que ser humilde o suficiente agora para se dobrar aos trabalhos da igreja, porque ela está te cobrindo, ela está te melhorando, gente. Que isso? Olha, em 8º lugar, uma coisa que é sorrateira também, que a gente não percebe, mas faz parte de muita gente. Quando não nos deixamos ser moldados. Não nos deixamos ser moldados. Não somos humildes quando não nos deixamos ser moldados. Né?
Eu vou falar um negócio para vocês aqui, antes de eu continuar aqui. O tempo todo, eu sou e quero ser uma pessoa ensinável. Você sabe o que é uma pessoa ensinável? É aquela que ela está fazendo uma coisa, você fala, está errado. Opa, então mudamos a rota. Ela é ensinável, ela não fica com raiva de você quando você fala, está errado, irmão. Você tinha que cultuar mais, está errado. Eu, Gilney Pires da Conceição, filho de Josenília Pires da Conceição e de Brás da Conceição, eu quero ser uma pessoa ensinável até o fim da minha vida. Porque fala, porque envelheceu, agora ninguém muda, envelheceu. Não tem isso comigo, meu irmão. Eu posso estar com 60 anos de idade, 70. Se um mais novo chegar em mim e falar, pastor, ô Gilney, você está errado nisso. Estou com 70, tem muita experiência de vida, eu sou ensinável, eu mudo. Estou propício à mudança. Porque tem muita gente que não se deixa ser moldado, isso é falta de humildade. Não se deixa ser moldado, não adianta, você pode bater igual água na pedra, até não fura, irmão. Não fura. Não fura. Agora, quando é que você sabe se você não está se deixando ser moldado? Quando é que você sabe? Peraí. Quando é que eu sei que eu não estou me deixando ser moldado? É simples, bem simples. Né? É assim, o fato de nós passarmos... Vamos supor que você chegou para a igreja agora. Certo? Imagina que você chegou para a igreja agora. Então, chegou agora. Aí, passou-se 3 meses seu na igreja. E até hoje você não mudou nada. Você está ouvindo o pastor pregar, fulano pregar, você sabe que você está errado porque você já ouviu falar, mas tem 3 meses que você ouve, se tiver 3 meses que você estiver ouvindo uma coisa que você está errado e você ainda não mudou, é porque você não é moldável. Você não é moldável. Acho que um mês dá, mas eu estou colocando 3 para não ser muito radical. 3 meses que você estiver ouvindo sobre algo que você está errado e você não mudar, você não é moldável. Você não é moldável. Se eu ouvir uma vez sobre algo que eu estou errado, que eu tenho que mudar, acabou, meu irmão. Eu sou moldável, eu sou ensinável. Não precisa de 3 meses para me entender que eu estou errado. Então, quando é que você não se deixa moldar? Porque quem não se deixa moldar não é humilde. Quando você passa tempo na igreja ouvindo e não muda. Você não é humilde. Você precisa se moldar, deixar se moldar. Tá? Abra o seu coração. Não tranca não, abre o seu coração, deixa Deus fazer a obra em você. Deixa Deus fazer a obra em você, deixa Ele te mudar. Tem que mudar, a gente tem que entrar na igreja de um jeito, gente, e sair não, não vai sair, vamos dizer, e terminar a nossa vida, né, de forma diferente. Você entra de um jeito e termina a sua vida de outra forma. A grande verdade, escute o que eu vou dizer para vocês, quem me ouve? Nenhum crente pode entrar na igreja e dizer que é crente e continuar a mesma pessoa. Ele tem que entrar na igreja e as pessoas que conhecem ele, desconhecer ele. Tem que desconhecer ele. Peraí, quem é ele? Não é ele não. Não é ele não. É ele, é porque ele agora está com Deus. Deus está com ele. Ele está sendo ensinado. É ela mesma. Não, mas ela só andava com um shortinho aqui mostrando. Não é ela não, moço. Peraí, deixa eu virar a cara dela. Ela mesma, só que ela se deixou moldar. Outra coisa que é muito sorrateira, que às vezes a gente não percebe, meu Deus. Quando não sabemos esperar, quando a gente não sabe esperar, a gente se porta como não humilde. A gente não é humilde. Existem coisas que começam a acontecer na vida da gente, né, na vida, sem nem mesmo a gente esperar um pouco para saber se é propósito, aquilo tudo que está acontecendo com a gente não espera. Começa a acontecer algum vento, aí você já desespera. Você já murmura, você já quer sair fora, já quer largar a mão. Cadê a humildade para esperar um pouco? Espera um pouco. Começou um vento, calma. Esse vento tem um propósito. Você não é humilde para esperar? Para saber que propósito tem esse vento? Então, você está entendendo, gente? Então, a gente precisa ser humilde, porque para servir a Deus e agradar a Ele tem que ser humilde. Até para entrar no céu tem que ser humilde, imagina para servir a Ele. Para entrar no céu é muito mais alto a periculosidade do que você servir a Ele. Para entrar no céu é muito mais alto. Então imagina, se para entrar no céu tem que ser humilde, imagina para servir a Deus.
Então, nós não temos a humildade de esperar um pouco. Às vezes é arrogante, a ponto de jogar tudo para o alto, né? Somos soberbos a ponto de largar a mão do certo pelo duvidoso. Deus está falando, cala sua boca. Deus está falando, acalma seu coração. Deus está falando, larga de arrogância. Espera em mim. Espera em mim, ué. Como que a pessoa ora e não espera? Isso é falta de humildade. 10º lugar, coisa que às vezes é sorrateira. Não sabemos dar a vez. Não sabemos dar a vez. Não sabemos dar a vez. Olha só. Lugar, onde acontece isso? Nos lugares. Muito nos lugares. Onde é que acontece isso muito? No trânsito, no casamento, na igreja, nos relacionamentos, na empresa, nas repartições públicas. A gente não sabe dar a vez. A gente é muito arrogante. Uma vez minha esposa estava no mercado aqui no setor, ela já estava na fila, já na boca quase do caixa. Aí chegou uma pessoa toda alvoroçada, aí começou a pôr os trem dela na frente, querendo entrar na frente. Minha esposa é meia brava com esse trem. Minha esposa pegou e pôs... Aqui não, minha filha. Eu estou aqui primeiro. Então, a gente não é humilde para dar a vez. Então, você tem que ser humilde a ponto de você dar a vez. Tem que dar a vez. Tem que dar a vez. Aí eu estou terminando aqui agora porque o tempo já esgotou. Falta 7 minutos e eu termino o culto. Provérbios 15:33. Como Deus vai honrar alguém se essa pessoa ela não está se portando como humilde? Como Deus vai honrar? Porque olha o que Provérbios 15:33 vai dizer. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade antecede a honra. Então toda pessoa humilde, ela sempre vai ser honrada. Sempre vai ser honrada. Sempre vai ser honrada. Provérbios 15:33. Como é que Deus vai honrar alguém se ela não se porta humilde? A honra vem da humildade. Como que Deus vai honrar alguém se ela não é humilde, gente? Se a honra vem da humildade. Como que Deus vai honrar alguém se ela não é humilde? Tem muita gente que às vezes diz, eu sou humilde, mas as coisas não estão dando certo, minhas bênçãos não chegam. É porque talvez a pessoa não entende o que é humildade. Tem muita gente que acha que é humilde, mas não é. Tem gente que se porta como humilde na sociedade, mas Deus quer que ela seja humilde diante dele. Porque quem dá a bênção não é a sociedade. Quem dá a bênção não é patrão. Quem dá a bênção não é amigos. Eu sou humilde na minha casa. Quem dá a bênção não é lá da sua casa. Quem dá as bênçãos é Deus. Então você tem que se portar humilde diante de Deus. E sabia que a humildade diante de Deus pega muito. Pega demais. A humildade diante das pessoas não pega muito não. Até porque a gente gosta muito de aparecer, né? Aí porque a gente gosta muito de aparecer, então é muito fácil. A gente acaba maquiando alguma coisa e se porta como humilde. Mas diante de Deus pega muito, que a gente tem que abdicar de algumas coisas para ser humilde. Tem que largar algumas coisas, tem que mudar algumas coisas. Porque Deus não aceita que a pessoa venha para Ele e continue do mesmo jeito. Porque como Ele quer fazer uma transformação na vida da pessoa, então ela não vai aceitar ela ficar do mesmo jeito. Se ela tranca o coração para a mudança que Deus está querendo fazer nela, então vai acontecer uma coisa. Deus vai ficar o tempo todo esperando ela mudar para Ele derramar a bênção. Porque ela não está se portando como humilde. Essa é a grande verdade. Olha só o texto de Filipenses 2:3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a você mesmo. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui de considerar os outros superior a você mesmo é quando alguém vai pregar e por mais que eu pregue bem demais, eu fico atento e feliz por ver o meu irmão pregar. Porque eu tenho ele como superior a mim. Eu tenho ele como superior a mim. Vocês entendem por que quando os nossos irmãos que estão pregando aqui, alguns que começaram recente, têm menos tempo do que eu de palavra, eu amo ouvir eles, porque eu quero me portar como humilde. Eu aprendi o caminho da humildade. Eu gosto de verdade, irmão. Não estou aqui para encher o ego de ninguém que prega aqui. Eu gosto de ouvir de verdade.
Porque eu estou cumprindo isso aqui, ó. Filipenses 2:3. Eu tenho você como honra em relação a mim. Né? Então, tá aqui algumas coisas que eu estou trabalhando aqui sobre esse primeiro ponto aqui. Por isso, pela graça sois salvo, ela não é dada e ela foi dada a todos vocês. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha só, esse texto é lindo, porque vai falar que pela graça que me é dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Você não deve ter um conceito de você mais elevado do que deve ter. Eu sou melhor, prego melhor. A Bíblia está dizendo, não tenha um conceito mais elevado do que deve ter, a respeito de si mesmo. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por exemplo, escute isso aqui. Vamos supor, estou pregando aqui. Aí chega alguém aqui e prega na ótica humana melhor do que eu. Chega outro e prega na ótica humana melhor do que esse que pregou melhor do que eu. Aí chega outro e prega melhor do que esse que pregou melhor do que eu, que pregou melhor do que eu na ótica humana. Eles são melhores um do que o outro. Mas na ótica de Deus, todo mundo é igual. Porque o texto vai terminar dizendo assim, ó, na medida da fé, por exemplo, eu prego. Como que eu prego na ótica de Deus? Bem. Como que o bispo prega na ótica de Deus? Bem também. Porque a medida da fé minha é uma, a medida da fé dele é outra, a medida da fé do Sander é uma, do Serginho é outra. Então, na medida da fé de cada um, todo mundo é igual diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode chegar aqui e fazer anjo descer. Pode deixar querubins e arcanjos, que você nunca vai ser, na ótica de Deus, melhor do que o outro. E eu termino aqui, falei para vocês no início do culto, que estou terminando aqui, vou só dar a nova pincelada aqui, que chegou mais pessoas depois. Falei para vocês no início do culto que eu sou o pai de vocês. A minha esposa, espiritualmente falando, nós somos os pais de vocês. Então, quando a gente pega o microfone da igreja para ministrar a palavra, a gente ministra a palavra como pai de vocês. Então, vocês não vão sair com raiva de uma palavra como essa aqui, uma vez que o pai de vocês está ensinando. Tá bom? Mas eu preciso só terminar aqui e... Pastor, o caldo foi grosso, mas deu para passar. Mas eu vou engrossar ele agora para você. Cadê a humildade de vocês para vir na sexta-feira para ouvir sobre dízimo, irmãos? Cadê a humildade de vocês? Aonde é que está a humildade? Ah, pastor, mas é porque eu não sou dizimista, e a reunião é para os dizimistas. Eu falei para vocês que a reunião é dos dizimistas, mas é para toda a igreja se quiser vir. Cadê a humildade de vocês, gente? Nem para vocês falarem assim, ó, eu vou para mim ouvir, para mim aprender sobre esse negócio. Porque se é uma coisa bíblica, e para mim ser humilde, eu tenho que seguir a Bíblia. Então eu vou lá ouvir esse negócio para mim aprender esse trem. Cadê a humildade para vir, para ouvir, só para ouvir? Ninguém vai pegar dinheiro de vocês aqui não. Não vai cobrar dízimo de vocês aqui na hora do momento dos dizimistas, não. É só para te falar o porquê disso. Por que isso é bom para você. Por que isso é bom para a igreja. Você trazer os seus dízimos. Você está vendo que a falta de humildade ela é sorrateira, a gente acha que não? Porque eu mandei para todo mundo. Todo mundo sabia que sexta-feira era a reunião dos dizimistas. Por que sexta-feira deu menos pessoas do que todos os cultos da igreja? Sexta-feira tinha menos pessoas, tinha menos da metade que está aqui. Aí na sexta-feira passada, como era a oração, estava cheia a igreja. Porque está faltando humildade na igreja para receber uma chamada do superior, do pastor, e dizer assim, eu vou lá, não tem problema, eu vou ouvir, não tem problema. Eu vou lá porque eu quero crescer. Cadê a humildade de vocês? Lembre-se que eu comecei pregando aqui que a pessoa que não tem humildade não vai entrar no céu. Eu queria que vocês lembrassem dessa verdade. Mas não deixe entrar aqui não e sair por aqui não. Porque senão não vale a pena você vir na igreja. Toda vez que você ouvir uma palavra entrar aqui e sair aqui, não vai você estar aqui. Você nem precisa vir para a igreja. Então, entenda uma coisa, escute o seu pastor. Escute o seu pastor. Por favor, atente para o que o seu pastor está dizendo.
A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, vós tendes a mente de Cristo. Cadê a mente de Cristo? Porque a mente de Cristo pensa como Cristo pensa. Então, eu queria só que você... O crente, irmãos, ele não tem que ficar definindo o culto. Quem vai pregar hoje? Então não vou não. O crente não faz isso. Isso é feio demais, irmãos. Vocês não têm noção tanto que isso é feio. Vocês não têm noção tanto que ficou feio sexta-feira aqui. Vocês não têm noção não. Vocês tinham que estar aqui para você ver a feiura que ficou. Crente não faz isso. Crente faz as coisas ficar bonita. Crente faz a fé dele ficar bonita. Faz a igreja ficar bonita. Crente faz isso. Crente. Falando de crente. Então, se você é humilde, se você não é humilde e encaixou em alguma coisa aqui, hoje é o dia que você vai sair daqui diferente. Porque eu não acredito que você vai perder o céu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você vai passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e no finalzinho o céu não é para você. Eu não acredito nisso. Então, por não acreditar nisso, hoje é o dia que você vai sair daqui hoje humilde. Humilde. Passou que dia que é o 2º capítulo da sua mensagem? Eu não vou vir, você não está sendo humilde. Escute, fique em pé comigo agora, para nós terminarmos. Escute. Se você atentar para o que eu disse aqui essa noite, talvez você não mude estalando os dedos, porque talvez nem toda mudança acontece assim, né? Tem mudança que é assim, pá, estalou, muda na hora. Mas tem mudança que é gradativa. Mas que tal você dar ouvidos ao que eu falei aqui para você? Né? Que tal você dar um ouvido, por favor, ao que eu falei para você aqui? E poder analisar o que eu falei. Porque você não pode só ouvir, você tem que analisar o que eu falei. O pastor falou que humildade leva para o céu. O pastor falou que agrada a Deus é a humildade. Então, peraí, o que não é humildade? Aí você vai colocar pontuar na sua vida. Começa a pontuar tudo. Quer a palavra? Você quer a palavra? Entra no YouTube, depois assiste de novo. Assiste de novo. Vou pôr ela todinha sem corte, irmão. Sem corte lá para você assistir. Então, eu preciso que você... como que é o tema do ano mesmo, 2024? Que pena que vocês não sabem, né? Por isso talvez que ainda você não deixou a obra ser feita na vida de vocês. O tema do ano, gente, é o ano da grande obra. Agora eu vou perguntar para vocês, como é que Deus vai fazer grande obra na vida de gente que não é humilde, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Eu tematizei o ano. Eu vou dizer um negócio para você, eu sou suspeito de falar, mas quem está aqui presenciou. Todos os temas que nós colocamos na igreja, nenhum deles Deus deixou de fazer alguma coisa. Todos Deus fez. Todos. E eu vou pontuar alguns aqui porque eu não lembro de todos. Eu lembro de um tema que eu preguei aqui nessa parede, que era mais ou menos assim, o ano da palavra. Foi nesse ano que a irmã Simone levantou pregando. Foi nesse ano que o irmão Eni começou a pregar. Foi nesse ano que, se não me fala a memória, minha esposa também levantou pregando. Deus começou a fazer pregadores surgir, porque foi o ano da palavra. O ano que nós passamos também, teve vários testemunhos do que aconteceu aqui, aquele tema que estava aqui, com a foto da Amanda. O ano da... novidades. Esse é o ano da grande obra. Só que nós precisamos de humildade. Porque Deus não tem prazer em pessoas arrogantes.